Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! De volta, é bom estar bem, é bom voltar, é bom estar em comunhão, é muito bom desfrutar da graça, do amor do Senhor e poder partilhar. É muito bom, é uma bênção lembrar o que Deus tem feito, o que Deus tem ensinado, o que Deus tem repartido para conosco. É maravilhoso. E agora nós vamos meditar no Salmo 44, versículos 18 a 23. Nós temos aqui algumas coisas bem interessantes para a nossa instrução, necessidade e orientação. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Ainda que nos quebrantaste em lugar de dragões e nos cobriste com a sombra da morte, se nós esquecemos o nome do nosso Deus e estendemos as mãos para um Deus estranho, porventura não esquadrinhará Deus isto? Pois Ele sabe os segredos do coração. Por amor de ti, somos mortos todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dorme, Senhor. Acorda. Não nos rejeite para sempre. Louvado seja o nosso Senhor. Meus amados irmãos, tem momentos da vida da gente, tem momentos aflitivos na nossa vida, que a gente pensa que Deus está dormindo, a gente pensa que Deus está esquecido, a gente pensa que já foi rejeitado. Tem momentos que nós pensamos que ficamos só. Acontece com os melhores ministros de Deus. Acontece com os homens de mais profunda comunhão. O profeta que foi arrebatado, um homem cheio da graça, um dia ele estava choramingando lá, na presença de Deus. Senhor, só eu fiquei. Aí Deus diz, não, você não sabe o que eu sei. Você não sabe o que eu sei. Você não ficou só, não. Tem 7.000. Tem um bom número ainda envolvido. Hoje um homem me perguntou se tinha muitas pessoas como eu na minha igreja. Às vezes eu brinco muito, deu vontade de dizer, ainda bem que não tem. Mas, voltando ao texto, tem dias que a gente pensa que está esquecido. Tem dias que a gente pensa que está só. Tem dias que a gente pensa que Deus esqueceu da gente ou virou as costas. Israel, como uma nação de muitas provações, de muitos sofrimentos, porque Deus nunca facilitou a vida dos seus servos para eles pensarem que fossem reis do mundo, donos do mundo. Quem ensina isto está faltando com a verdade. Os servos de Deus, eles não têm a herança do feiticeiro. A herança do feiticeiro é viver desgraçadamente, é faminto e maltrapilho. A herança do povo de Deus é ter a confiança e ter a certeza que Ele vai providenciar o que é necessário para viver como servo e não para enricar e ser arrogante. Então, Israel, que teve muitas provações, passou por tremendo sofrimento e foi provado por causa de suas infidelidades. Teve neste mesmo salmo, o profeta lá, o salmista diz, tu entrega o teu povo como ovelha, tu entrega o teu povo, espalha como os gentios, tu vende por nada o teu povo. Era uma reclamação
daquele coração aflito por causa dos sofrimentos da nação e da opressão dos filisteus, de vários inimigos no tempo do Davi. Os inimigos eram Amon, era Moabe, era a Filistia, eram os assírios, os sírios, os babilônios ainda não tinham aquele poder tão grande ali, estavam muito voltados, estavam muito na Caldeia, não tinha transbordado para todo o Oriente Médio. Portanto, o Davi não menciona aqueles perversos, os babilônios e outros povos. Mas ele fala bastante sobre aqueles sofrimentos e quando chega aqui neste salmo, no versículo 18, ele diz: mesmo assim o nosso coração não voltou atrás. Mesmo assim, o nosso coração não voltou atrás, nem nossos passos se desviaram das tuas veredas, ainda que nos quebrantaste, como quem solta um inocente no meio dos dragões, num lugar cheio de animais ferozes. Ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões e nos cobriste com a sombra da morte. É uma poesia muito triste, é uma poesia muito expositiva. Ele expõe o sofrimento da nação e ele teve que fazer muitas guerras, desde novinho. Davi conheceu Saul em guerra e passou vários anos a serviço do Saul em guerras. E depois que ele assume o reinado lá na região de Hebrom, tem guerras, e é terrível. A experiência dele é uma experiência muito sofrida. E ele diz: ainda nos quebrantaste no lugar de dragões, ainda que nos quebrantaste neste lugar e nos cobriste com a sombra da morte. As guerras, os levantes, os inimigos. Mesmo assim, tu és o nosso Deus. Se nós esquecemos o nome do nosso Deus, se nós estendemos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não esquadrinhará a Deus isso? Pois ele sabe os segredos do coração. Tem pessoas que nem precisa passar por grande aflição, já está sendo infiel, já está entrando naquele contexto de leviandade espiritual. Hoje é muito comum, aliás, se houvesse celebrações como no Carnaval, teria a ala dos levianos, só maldosos, não tem segurança, não tem fidelidade, não tem amor à obra de Deus. Eu não vou dizer que me martirizo, mas eu sofro com gente irresponsável, inventa doença, compra doença. Compra doença. Tem uns que adoecem, outros não. É doente, vive doente ali. A doença está ali. Por qualquer coisa, fica em casa, não faz a obra de Deus. A gente peleja, sem denunciar quem quer que seja, mas a minha dificuldade, o meu empenho em evangelizar, nesta quarta etapa mesmo, com essas poucas pessoas, o meu empenho em evangelizar, sem ser um cara novo, cheio de músculo, cheio de vigor, mesmo assim, quantas vezes, domingo à tarde, evangelizando, pelejando, ia 3, 4, até ali, entregava um folhetim: Jesus te ama para cá, Jesus te ama para lá, não conversa com as pessoas, não evangeliza, não tem. Quantos nesse marasmo, nesta tragédia espiritual? Mas Deus conhece os segredos do coração. Eu não vou dizer que me martirizo, mas me aflige ver uma igreja paralítica. Não é o propósito de Deus.
igreja paralítica, igreja com trombose espiritual. E o salmista diz: porventura não esquadrinhará, porventura Deus não conhece, se eu estender as mãos para um Deus estranho? Ele sabe os segredos do coração do homem. Agora, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Por amor de ti, somos mortos todo dia, ou seja, todo dia um perigo. Cada dia um novo perigo. Somos reputados como ovelhas para o matador. Este profeta profetizou, meus amados irmãos, até o holocausto. Este profeta profetizou até o nazismo, até o holocausto. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Aí ele faz esta pergunta: Senhor, por que dormes? É uma sensação que muitas vezes nós temos, que Deus nos esqueceu. Mas ele não esqueceu e não esquece. E quem garante é ele mesmo. Pode até uma mulher esquecer o filho que mama. E olha, uma criança, é impossível a mãe esquecer o filho do seu peito, o filho que mama, porque em o filho não está mamando, vai aumentando o volume de leite e a mãe adoece. Tem mulher que adoece, tem febre, adoece por causa do leite. E Deus diz: a mãe pode até esquecer do filho que mama, mas eu não me esquecerei de ti. Então era um pensamento do homem, um pensamento do profeta mediante a pressão e a opressão do inimigo. Deus abençoe, meus irmãos. Nunca pense que está só, mas faça alguma coisa para estar com o Senhor e o Senhor está contigo. O Senhor está conosco. Por mais está escrito com todas as letras, se nós formos infiéis, Ele ainda permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Sejamos fiéis. Bendito Senhor, Pai amado, Pai querido, que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pelos meus irmãos, obrigado pelos fiéis, obrigado pelos ajudadores, obrigado pelos crentes convertidos, consagrados, dedicados, que evangelizam, que trabalham na tua obra, que são, meu Senhor, ajudadores da tua igreja, dizimistas, ofertantes, dedicados, voltados para os necessitados. Ó Senhor, obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Obrigado pelos meus irmãos queridos. Ó Senhor, encoraja os que estão caídos, caindo, ficando para trás. Nos dá graça, Senhor, para andar neste terreno cheio de dragões. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.